Sejam bem-vindos ao retorno dos desafios semanais do Sindicato dos Escritores após um mês de Clube do Conto. Ninguém precisava E... saber. Não, a gente postou um mês inteiro do Clube do Conto, todo mundo sabe, cara. Eu sou o Otávio, seu anfitrião para esse caloroso retorno, e comigo estão aqui João Salve. e Tots. Olá. Voltamos num clima mais revolucionário, querendo mudar todas as estruturas do sistema com esse desafio semanal. Seu personagem ou personagens estão lutando por seus direitos em algum desses cenários. Uma greve em praça pública, um ato de revolução à la 1789, ou em um debate verbal contra suas forças opositoras. Os pontos bônus eram: a história conta com a perspectiva de quem se opõe a essa luta, algo dá muito errado para um dos lados, ou a luta por direitos se passa em um cenário fictício, fantasia, futuro, etc. Aqui, né, o futuro que não virá a ser, né? Futuro distópico. Mais distópico. Eu acho que o tópico já também Também. não tem solução para nenhum dos dois lados. Então, partimos aos desafios, meus caros? Aos Partimos. textos. Então, vou começar com o meu texto intitulado Defesa. No elevador. Enquanto o elevador subia lentamente cada um dos 14 andares do prédio comercial, Paulo e Valesca discutiam mais uma vez os pequenos detalhes, mas não tão pequenos, que precisavam ser resolvidos urgentemente. Tá bom, Val. Vamos lá mais uma vez. Qual a justificativa para essa reunião? As peças são muito coloridas. Tá, ok. Isso no fim do dia quer dizer que. Quer dizer que tá tudo gay demais pra eles. É isso que quer dizer. Puta que me pariu, viu? Isso daí simplesmente não entra na minha cabeça. Como é que em pleno século. Paulo, por favor, abotou essa camisa direito que tem botão sobrando aí. E dá um jeito de botar essa ideia na cabeça. Porque não vai ter jeito. Você sabe que o cliente tem sempre a merda da razão. O que não quer dizer que tenha bom senso. Mas quer dizer que paga nossas contas no fim do mês, se a gente fizer como eles gostam. Será que isso justifica, Val? Todo esse estresse por um dinheiro que a gente conseguia fácil com os freelas bem menos Shhh! Bota um sorriso nessa cara e chora tuas pitangas no bar depois. Na espera. O pim do elevador anunciava a chegada ao fatídico destino da dupla criativa. Ao abrir as portas metálicas, os dizeres Target Consultoria buscava a atenção de seus horários no moderno saguão de entrada. O recepcionista encarou a dupla com um claro olhar de desinteresse que dizia: Ah, são vocês. Antes de puxar seu telefone para avisar o chefe que o pessoal da agência tinha chegado, sem sequer cumprimentá-los. Val se distraiu olhando para a cidade que nunca dormia lá fora, pensando em como sonhar em chegar até ali, nas alturas, e no fim das contas, a vista mais te incomodava do que agradava. Paulo contava os minutos, ao ponto de saber que ficaram de pé naquela recepção sem cadeiras por exatos 5 minutos e 55 segundos. Na sala de reuniões. 3 pessoas ocupavam uma imensa mesa retangular. Paulo e Val sentavam de frente um para o outro, próximos da porta de saída, pois em uma dessas conversas sem rumo algum, chegaram à conclusão, e nem eles sabem como chegaram a tal conclusão ou assunto, que no caso de visitarem um cliente e um incêndio se iniciasse, gostariam de ser os primeiros a deixar o local, pois tinham esse pesadelo comum em morrer na empresa de algum cliente merda, de uma forma tão aleatória. Falando no cliente, esse se encontrava no canto oposto da sala, na pontinha da mesa, com visão para tudo e todos, em silêncio absoluto, braços cruzados, o que Val entendia como claro sinal de se estar fechado para a comunicação, aguardando para seu massacre. Então, Marcos, ficamos sabendo que você não gostou de algumas peças da campanha. Paulo tomou a iniciativa, pois sua ansiedade sempre falou mais alto do que sua razão. Não, 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 não. Aí é que você se engana. O homem pausa para lembrar o nome da pessoa. Sem sucesso. Portanto, emenda o restante da frase como se a pausa nunca houvesse acontecido. Não é que não gostei de algumas peças. Eu simplesmente odiei toda a campanha. Silêncio no recinto, o que é o sinal para que o massacre continue. Eu acho que ridículo é até pouco para expressar, sabe? O que eu senti vendo essas peças. Todas coloridas, todas dizendo nada com nada sobre a minha empresa. Olha, eu sei que não foram vocês que vieram na primeira reunião de briefing, mas a pessoa que repassou o que eu disse pra vocês só podia estar com muita cera no ouvido, porque não tem nada a ver com o que eu pedi.
É possível, sabe, acontecer esse tipo de coisa quando se trabalha em uma campanha grande desse tipo. É bem normal a gente ter que ir ajustando as coisas no caminho, porque, né, a gente trabalha com uma mente na agência, mas quem entende mesmo do negócio são vocês, que trabalham aqui no dia a dia da empresa. E Paulo respondeu tentando buscar as mais diversas desculpas para agradar seu cliente, na esperança de conquistar algum pingo de simpatia para reverter a tensão que se formava no ambiente. Mas veja bem, meu colega, eu espero um mínimo de criatividade do serviço de vocês. E o que eu recebi aqui, isso aqui, além de não dizer nada com nada pra mim, é pouco criativo. Eu não consigo olhar para essas peças e pensar, uau, que trabalho criativo. E aí, eu já tô pagando pelo serviço de vocês. O que eu faço? Paulo não conseguia articular resposta que não envolvesse um vai tomar no meio do seu cu, seu imbecil do caralho. E para sua sorte, nem precisou pensar muito adiante, pois sua colega assumiu a dianteira do confronto. Bom, como o senhor disse, o serviço está sendo pago e feito. Alterações fazem parte do processo. E se tivermos que fazer tudo do zero, nós faremos sem custos adicionais. Afinal de contas, precisamos criar algo que você sinta representar sua empresa. Mas nessa nota, eu acho extremamente improvável que todo esse trabalho, feito por designers, publicitários e redatores formados, com anos de experiência no mercado, que atendem alguma das maiores empresas do país, seja, como o senhor mesmo disse, ridículo. E caso seja, será que poderia apontar para nós, além das cores, o que tem de ridículo no que foi produzido? Silêncio no recinto novamente. Paulo queria abraçar Valesca naquele exato instante. Sua resposta tinha sido no ponto, entre o limite do passivo-agressivo, mas mesmo assim, com toda a educação pomposa da colega. O risco era grande considerando a posição já negativa do seu cliente. Para o azar dos publicitários, não existia maneira de se prepararem para a resposta que receberiam. Veja bem, minha cara. Aqui na Target Consultoria, nós valorizamos a opinião de todos, desde o maior dos chefes, no caso eu, até ao menor dos funcionários. E isso se estende para a opinião de terceiros. Por isso eu trago aqui algumas coisas que meu sobrinho falou, quando eu mandei as peças para ele ver. Ele mexe com essas coisas de edição, sabe? Tá na internet já faz um tempo e tem um olho bom para essas coisas de publicidade. Então eu vou mostrar para vocês. Valesca se levantou de supetão. Bom, meu senhor, eu vou ter que parar por aí. Eu sou paga pra muita coisa, mas pra ficar aguentando um consultor que se acha dono do mundo me mostrar o que o sobrinho dele, que deve ser um pirralho que não tem idade nem pra limpar a própria bunda direito, tem a dizer sobre o meu trabalho e dos meus colegas, eu sinto dizer que nós preferimos que o senhor contrate os serviços da sua família, já que pelo visto sua família é super dotada na arte da falácia e já nasceu sabendo tudo de consultoria e publicidade. Ao despejar a sua indignação frente ao cliente, Valesca respirou fundo, deu meia volta e saiu pela recepção, seguida de um aturdido Paulo, que ainda processava o que havia ocorrido. No elevador, fez silêncio por boa parte do caminho. E pensar que você me aconselhou a afogar as mágoas no bar, Paulo disse, soltando um risinho. Pois pode esquecer essa história de afogar as mágoas pra cliente merda. A gente vai chamar a equipe toda para celebrar que nos livramos de um encosto. Bom, eu duvido que o nosso chefe vai gostar disso. Se ele não gostar, na próxima ele pode vir defender a campanha para cliente lixo. Você ouviu o que eu disse? Posso até ser paga para muita coisa, mas tenho meus limites, e vou defender o que eu achar certo sempre. Paulo admirava a atitude da colega, entendendo haver uma pontada de hipocrisia em sua fala. Ele pensava em como o cargo e o tempo de empresa de Valesca permitiam pequenas liberdades, como a de dispensar um cliente sem sequer consultar o chefe. Pequenas liberdades calculadas, mas que custariam um puxão de orelha. Em outra situação, ele até pensaria em apontar a hipocrisia da colega, mas não via motivos para criar atritos quando uma cervejinha gelada o aguardava por, sinceramente, se livrar de um encosto de merda. Aqui vemos um texto de dificílima leitura, muito rebuscada. Uhum. Com, com cerveja. Com cerveja, literalmente. Então, Otávio, podemos assumir que esse texto incorpora um pouco de opinião pessoal para se livrar de alguns clientes merda? Sim ou claro? Eu declaro meu direito de permanecer calado. Não fala nada sem a presença dos advogados, né?
Fala, não, estou sob essa condição. Ai, ai. Ó, esse tipo de texto de opinião é muita coisa que eu já vi, mas eu realmente só li assim em texto. Ou em relato. Assim, eu nunca. Em relato literário, né, na verdade. Eu nunca. Eu não trabalho na área nem nada, então eu não faço a menor ideia de como trabalhar em publicidade, para esse tipo de coisa. Mas eu imagino que é difícil, porque eu lembro de uma professora minha falando na faculdade de programação, que o sonho é o seu cliente saber o que ele quer e saber expressar o que ele quer. Então, muitas vezes o cliente pode até saber o que ele quer, mas ele pode não conseguir expressar o que ele quer, o que é terrível. E isso acontece muito na publicidade também? Na verdade, isso só acontece. Ah, Só, a única coisa que acontece é isso. excelente, excelente. Tem uma área na qual eu não pretendo, a qual eu não pretendo explorar. Pois Mas, a minha única relação foi fazer jogos publicitários. Eu lidava com uma empresa de marketing, assim. uhum, Mas até era tranquilo. Sei lá, não uhum. era a mesma coisa, né? Tipo, eles estavam me contratando para fazer um trabalho, então tipo, tinha reuniões com eles para ver sobre o que eles queriam, né? Então era meio que o oposto, eu acho. Uhum. Esse texto ele serve como uma espécie de. Não seria um relato, quase um desabafo, mas um desabafo exagerado, sabe? Uhum. De um tipo de situação que pode ocorrer. Porque, como o João disse, o cenário ideal é o cliente saber o que ele quer e saber expressar o que ele quer. Então, sim, existem casos que o cliente não sabe o que ele quer, existem casos que o cliente não sabe expressar o que ele quer, existem casos que o cliente expressa coisa até demais. Então, existem diferentes tipos de dor. Mas eu quis brincar um pouco também com a dor do familiar sobrinho. Do sobrinho que entende da comunicação, do familiar, do filho do dono, que são cenários reais, que na publicidade é comum você apresentar a campanha para um cliente e o cliente não ter uma opinião sobre aquilo e ele pedir para que um terceiro, um familiar, amigo, ou seja lá quem for, dê uma opinião, mesmo essa pessoa nunca não trabalhando na empresa, não Alguém entendendo a de empresa. confiança, né? É alguém de confiança. Ou que muitas vezes também é usado só para, né, de escudo para o cliente não dizer que ele achou uma droga, ou que ele não É, concorda. Ele usa de escudo dizendo, eu mostrei para o meu amigo e ele disse que não tá bom e pensa que o meu amigo vai ser o meu público, por exemplo, né? Ah, serve esse escudo aí. então, E aqui na minha empresa, nós levamos em consideração a opinião de todo mundo. Então, boa sorte para agradar gregos e troianos. Especialmente se a opinião da pessoa corroborar com o que eu acho. eu acho que eu devia ter feito uma fala bem assim, né? A opinião de todos é valorizada, principalmente as que estão alinhadas com o meu pensamento. É, mas foi bem divertido. Eu quis tentar, como, né, a gente ficou um bom tempo sem os desafios semanais ali, Uhum. eu tentei me forçar mais no diálogo, né, para dar essa mexida no esqueleto, essa sacudida no esqueleto para, né, para escrita. E gostei, assim, de pegar algumas frases de coisas que eu já ouvi, algumas coisas que eu mesmo já falei também, e fazer uma salada de frutas para criar esse conflito. Fiz um pequeno easter egg com outro conto meu, que é o nome da empresa, o Target Consultoria. É a empresa. Agora, É aquele do cara que. Ai, como é que era? Me soa familiar quando eu li Target Consultoria. Eu não lembro qual desafio que era. ele era o que ele trabalhava numa empresa e ele não fazia a menor ideia de Ah, como ele sim. tinha parado ali. Ah, é o da amnésia lá? Isso. Ah, Exato. tá. Que ele acordava Ah, no emprego novo. Ah, isso. Foi dali que eu tirei de ser a mesma empresa. Empresa assolada de bons funcionários. uhum. Vê-se. Gerações e gerações. Eu queria ressaltar a minha parte favorita do texto, que é quando os dois falam sobre sentarem próximos da porta, porque eles têm medo de morrer na empresa de um cliente merda, caso aconteça um incêndio ou alguma coisa. Eu achei muito real esse tipo de coisa, assim. Tipo, Prioridades, né, cara?
É tipo Tem o que tipo de estar. piadinha interna, sabe? Que você vê que as Sim. pessoas fazem mesmo assim. Né, eu até fiz a menção a essa questão da piada interna de ser um assunto que eles chegaram de alguma forma, mas eles não sabem como. E Uhum. chegaram a essa conclusão também não sabem como, mas simplesmente, tipo, é uma regra, por assim dizer, entre os dois, que eles seguem à risca toda vez que eles entram numa nova empresa. Uhum. Protocolo. Eu acho muito Uhum. esse tipo de detalhe é muito bom pra dar a personalidade, né, pros personagens Uhum. assim. Os personagens, principalmente num espaço curto de tempo, como num conto, né? Uhum. Nesse caso, foi usado uma sentença para você dar um traço de personalidade. E pra, Com, com, não, com- não só pra personalidade de cada um, mas pra relação dos dois, né? Tu já assume que tipo, eles estão trabalhando juntos há muito tempo, que eles têm uma química muito boa entre eles, né? Uhum. Eu tentei até reforçar um pouco isso no final, falando do pensamento do Paulo sobre a colega, né? Ele admirar a ousadia dela em enfrentar o cliente, mas entender que ali, tipo, ela tinha mais tempo de agência do que ele, ela tinha essas liberdades, assim, por assim dizer, né? Comparado a ele. Então, eles têm essa amizade de longo tempo, mas ela está no trabalho há mais tempo do que ele. O que, eu, sinceramente, já vi acontecer também no mercado de trabalho. Ah, é normal ter essa relação de. Como é que se diz? Não é bem apadrinhamento, né? Mas é tipo Marquismo, mentor e né? quem tá aprendendo, né? Então. Uhum. Mas eu me diverti bastante. Eu acho que eu nunca tinha escrito um texto sobre publicidade em si, Eu ia sobre a até área. comentar que eu acho que é a primeira vez que você escreve da sua área de trabalho. Que eu me lembre, pelo menos. Tanto pro sindicato quanto fora. Eu nunca escrevi sobre É. publicidade, porque eu tenho essa enorme preguiça. Porque, ok, aqui eu tô defendendo o lado dos publicitários, mas os publicitários também têm o seu grau de hipocrisia bem alto. Gente Uhum. como a gente, Otávio. Gente, como é gente. Eu tinha uma colega uma vez, cara, que ela era designer. Ela era formada em design. E Hum. ela, sempre que vinha uma alteração do cliente, por menor que seja, ela sempre puxava o discurso. Mas eu não fiz 4 anos de faculdade de design para ter que aceitar essas alterações horrorosas no meu layout. Mas não é o seu layout, é o layout que o cliente pediu, porra. Sim, Preciosismo, né? é um preciosismo. Ai, ai, ai. Eu acho que O Todd sabe do que eu tô falando. o pessoal acha que vai fazer o design da marca é uma Mona Lisa que vai virar uma obra-prima. É isso aí. É isso aí. Vai ter o portfólio Ai, do ano. ai. Mas foi bem divertido escrever sobre a área, foi bem fácil, né? Uhum. Diga-se de passagem. Mas eu também, né, tornei um negócio bem caricato e bem dinâmico para fins do conto. Até me instigou a estender mais essa ideia numa outra história que eu estava escrevendo à parte. Uhum. Então, foi bem divertido, assim. No começo eu queria escrever uma história sobre a Revolução, mas nada me vinha à cabeça que fosse interessante. E tava fechando o prazo, aí peguei e fui com essa ideia dos Debate verbal. publicitários, do debate É, verbal, é. o debate verbal de publicitários massacrados pelo cliente. Ah, tá, mas e aí? Ah, tá. O teu ponto bônus foi o quê? Algo dá muito errado pra um dos lados. Uhum. Mas aí fica a pergunta: deu muito errado pra quem? Pro cliente que perdeu quem tava fazendo o projeto pra ele, ou pros funcionários que perderam o cliente? Funcionários, no caso da empresa de marketing. Olha, para um marqueteiro, seria, né, a parte de perder o cliente. Não, ok, mas Depende da perspectiva, quem mas se é o saiu cliente, perdendo mais mas aí, se eu é o- quero dizer, na sua modesta opinião, tá? Quem saiu perdendo mais? eu novamente convoco o meu direito. Permanecer calado. Mas pelo nível do discurso do cliente, meu amigo, eu digo que esse cliente tem muito a perder mesmo. Né? Como também não, cara, porque assim, sinceramente, acontece muitos casos, assim, e eu já vivenciei casos de, tipo assim, cliente complicado, assim, Uhum. muda tudo, não gosta. O que mais acontece é o cliente não gostar e não saber dizer o que ele não gostou. Ah, Essa, não, essa isso, é isso, clássica, isso essa deve é ser clássica. foda mesmo. Essa é a clássica do não bateu com o que eu queria que fizessem, mas eu não sei dizer o que eu queria que vocês fizessem.
Ai, ai. E aí aconteceu, e alguns clientes a gente até, daí o cliente sair, né? Falar, ó, Sim. viu, não fechou, não deu certo. E a gente continuar meio de olho só pra ver o que que o cliente vai fazer. E aí, tipo, vinha umas artes que, assim, ho- horrorosas, pegando a palavra ali do próprio Uhum. cliente do texto. Ridículas, E, ridículas. os negócios assim, feito bem mal feito mesmo, bem sem coerência. E Sim. muitas vezes contradizendo tudo que o cliente tinha pedido que fosse feito. E a gente fica olhando, tipo, provavelmente foi alguém que ou fez de graça, ou fez super barato, ou um sobrinho. É, né? Um Não, sobrinho porque o meu parente, né? sobrinho mexe nas internet e não sei o que. Mas eu, por exemplo, sempre evitei ser o sobrinho que faz as coisas, cara. Me pedem, eu Né? desapareço. É mais fácil. Não, vem cá, vem, faz um negocinho rapidinho pra mim, Otávio. É que Sei que você não vai cobrar nada. tem essas dores. Na história eu não explorei qual era a dor de verdade, eu coloquei que o cliente falou que era a É. arte. Mas pode ser o preço do serviço que está sendo cobrado, o cliente acha que está cobrando muito caro e quer exigir a perfeição que não existe. O prazo, ou o cliente sugere algo que a gente sabe que ou não pode ser feito, ou não é bom. Já experienciei casos de clientes solicitando plágio explícito Uhum. Ah, publicitário. que legal, cara. Que legal. E aí você ter que, tipo, mensurar entre, viu? Não pode. Eu sei que você. E daí o cliente dá a carteirada, tô pagando. E aí, meu amigo, e aí você tem que decidir se você quer ter o pagamento no fim do mês ou o quê, né? Eu nunca tinha ouvido falar de um cara pedindo plágio na cara dura, assim, sabe? Sim. Que Mas é isso. coisa. Vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta? Acho Não. que... Não, Hum. cara. Mas bom texto. Bom. Obrigado. E vocês gostaram do texto no fim das contas? É bem Sim, importante sim, Aham. sim. saber. Então vamos da defesa para o registro. Então vamos ao registro de João, Vamos ao registro. de água, de luz, registro de BO. Registro. Você vê? Você vê? Dizia o homem brandindo o folheto na mão. Calma, meu pai. Conversamos sobre isso em casa. Eu sabia que o exército deixaria você louco. Louco! Papai, por favor. Meu próprio filho. Conivente com a repugnância desse governo. Mas que vergonha. Papai, por favor. São apenas regulamentações, medidas preventivas. Pense em quantos acidentes já tivemos, em quantos atentados poderiam ter sido evitados. Isso é para o bem de todos, do povo, inclusive. O povo precisa de comida, meu filho. Comida e entretenimento. Eu já me sentia útil nesse mundo por poder tirar um sorriso das famílias que vêm do campo. Ou mesmo de um menino de rua encantado com os meus truques baratos. Mas não, nem isso mais posso oferecer. O povo sofre com fome e miséria. Agora lhes é negado o divertimento. Por que não lhes tiram logo o direito de viver? Abatam-nos como as ovelhas que são, rodeadas por lobos imundos e famintos, tais quais seus mandantes. O senhor ainda pode fazer seus truques. Basta apenas fazer o registro. E depois, meu filho? O que vem depois? Nos marcam como gado. Querem nos controlar. O que será de nós depois? Não percebe como isso nos expõe? Seremos perseguidos, meu filho. Perseguidos até que não sobre nenhum de nós. O folheto caía ao chão, amassado e agora juntando poeira. Mas ainda era possível ler perfeitamente o enunciado lá escrito. Por ordem de Sua Majestade Imperial, Rei Ignóbio III, fica terminantemente proibida a prática não autorizada de taumaturgia e feitiçaria dentro dos limites das cidades por não membros da Guarda Arcana. Uma comitiva vinda da Cidadela das Luzes acompanhará o grão-magistrado Lucien no registro e inspeção de candidatos que desejarem prestar exame para desfrutar de uma licença de uso arcano pelo período de até 1 ano. A prática da taumaturgia sem licença acarretará em imediata apreensão dos envolvidos, em vigor a partir do primeiro dia após o Festival Lunar. Talen Kandor, porta-voz real. Enfim. Bem cinematográfica a sua história. Cara, pra Não, sem mim, brincadeira, principalmente essa cena final, a transição entre o diálogo do pai e do filho e o folheto caindo, eu consigo ver a cena
tipo, uma cena bem Se de filme desdobrando? mesmo. Se desdobrando. Eu ia dizer que 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 lembrou um tu- pouco pra mim o Forgotten Realms, que tem. Eu não lembro se é que tem. Ah, sim, é daí que eu tirei essa Foi? ideia. Ah, Da olha só. proibição. Foi daí que eu tirei a Então, ideia. em Não, tem um. então não só aparece. Basicamente é uma É, cidade onde não é permitido fazer magia, né? A não ser Uhum. que você seja um dos. Faça parte do conselho da guarda, assim, e É, tal. Eu não esperava que fosse magia. Na verdade, nesse curto espaço de tempo, tem três coisas que me passaram pela cabeça lendo Hum, esse conto. O primeiro é que era uma história atual, né? Porque era um pai falando com um filho que voltou do exército. aham. Aí pensei, será que tô lendo a história da pessoa certa? O João escrevendo história de exército? Será que tô lendo mesmo? Tô lendo certo mesmo? Daí, aí beleza, vai falando de pão e circo, de alegria, truques baratos. Daí eu fui pro lado da dramaturgia. Pensei que era proibido fazer teatro ou Uhum. circo, alguma coisa. Parece, o diálogo fica bem ambíguo, porque ele fica falando, encantando com meus truques baratos, o divertimento e tal. Mas daí, no fim das contas, é um negócio fantasioso que também me pegou de surpresa, que eu não esperava que fosse voltado para fantasia, né? Voltado mais para prática dos milagres, das maravilhas. Qual A ideia foi. era ter esse mini plot twist, sim. Mas qual foi a premissa que você usou? O debate com as forças opositoras? Sim, Também? porque o filho dele pertence a. Tá fazendo parte da guarda Uhum. militar, que tá. Como é que é o Proibindo termo? ele de... Basicamente, que tá Uhum. fazendo a. Impondo e fazendo seguir as regras. Tem um verbo pra isso, Ah. que eu esqueci. Sendo um ditador. Ninguém quis fazer revolução, então todo mundo falando de Ninguém quis debate. fazer revolução. A O melhor revolução de tudo. tá começando ali. Os Ah, primórdios da ah, revolução é o descontentamento. Achei curioso, já dando um leve spoiler do TOTS, que os dois foram pro mesmo cenário da fantasia, né? Uhum. Isso eu Eu, achei eu, curioso eu, também. eu quis escrever como não revelando o que era um cenário fantástico e tudo mais. E parece que deu certo. Se o Otávio teve duas, três surpresas lendo o texto, ali, então acho que deu Uhum. Eu certo. também tentei fazer isso também, só até a partir de certo ponto. Mas o teu fica mais evidente no meio dele, né? Aham. Que se trata de fantasia, né? Mas ele vai enganando. A única pista que eu dou, que não é nem pista, porque pode ser interpretado como o que é dito mesmo, é a parte dos truques baratos. Ah, não, mas isso não dá pra. Mas isso ainda parecia dramaturgia, sem Ah, brincadeira. pois é, não, mas é o único indício que eu dou, eu quero dizer. Cara, mas assim, o diálogo inicial pra mim é muito engraçado. É o próprio filho conivente com a repugnância desse governo. Parecia uma história de hoje em dia, bicho. É, também, no começo aqui, isso é repugnância desse governo é 2020, 2021, Pois é, total. pois é. Total. Só que em algo que é de perspectiva diferente, geralmente é o lado oposto, né? Geralmente é a geração mais jovem que fica abismada com a mais velha estando de acordo com o governo, no caso. Uhum. Mas também não tem. Quando se fala de rei e fantasia, normalmente não se fala muito em governo, né? Não se usa a Aí que expressão eu pensei, governo. será que eu posso usar a palavra governo aqui? Ah, não, eu acho que se encaixa, assim, eu acho que se encaixa, acho que Pois não é, que tem depende de problema. como é que é, né? É porque normalmente quando é só um. No teu reino de fantasia, você pode fazer como você É, quiser, né? Tem essa. é que se você se baseou em Yam, eles são um Ah, conselho, não, né? não, eu não me baseei na cidade, eu só me baseei Ah, na ok. ideia da proibição mágica. É porque lá é, Usou a premissa. uhum. É que lá é governado por um conselho. E daí, tipo, mas é que É, quando se pensa em só um rei mandando, normalmente não é associado a um governo, né? Só... justo, justo. Pública faria mais sentido, talvez. Nesse caso, que república chega até a ser usado, mas não tanto também. E não, certamente eu não posso usar a palavra reino se eu quiser deixar surpresa no final, né? Então, Exatamente. Mas essa foi a tua primeira ideia, João? foi a primeira ideia. Eu gostei assim que eu pensei nela. Pensei, eu consigo fazer um twist nisso. Eu pensei, tá, que pontos bônus eu posso usar? E daí a hora que eu vi, beleza, é tipo uma revolução ou pessoas lutando contra forças opositoras num debate verbal. Eu falei, como é que eu posso fazer isso num cenário fantástico?
Daí eu pensei no ponto, tá, o que tem no lado fantástico pra explorar? Ah, tem magia. Eu falei, podia ser algo de proibição da magia, daí eu me lembrei que tinha isso no Baldur's, posso tentar fazer isso. E Olha, foi bem The facinho pensar Witcher, nisso. The Witcher também tem isso, né? Acho que TOTS é mais familiar. Ah, Não chega a ser proibição da magia, mas tem, tipo, os locais que desprezam, né? uhum. Os bruxeiros. Uma diferença lá em Baldur's, na real, é que você pode pagar, é claro, pela sua licença. O E acho que tem. capitalismo, ele invade todos os reinos fantásticos possíveis, né? Pagar com ouro, é claro. Money Talks. É isso Money talks, bullshit walks. aí. Muito bom. Ah, alguma pergunta, Dots? Ou comentário? Deixa eu ver que eu não tenha feito ainda. O nome, esses nomes, qual Não, os foi o nomes eu raciocínio? tirei do vento. Fora, Tudo do vento. Aquele fora o livro, né? rei O nome. ignóbil, Ah, tá. Ignóbil, deixa eu contar. Tem. Ignóbil é o único que tem uma referência real, na real. Na real. Em 2000 e. Sei lá, teve um ano que eu joguei WoW que tinha um carinha que o nick dele era literalmente Ignóbil. Hum. Eu falei, beleza, eu sei que é um adjetivo, mas eu quero usar como nome. Eu achei que seria engraçado. Até eu quis colocar como rei, por causa que é o governo que tá fazendo toda essa pressão e toda Uhum. essa tirania mágica. Então, vamos deixar o nome do rei de Ignóbil, então. Uhum, É a única referência real. O resto tudo eu tirei do vento. uhum. Mas deixa bem com cara de sátira, satírico, né? O rei ignóbil. Aham, aham. Bem, sei lá, Robin Hood, alguma coisa assim. Uhum. Mas O, mais Disney animado. então, o Terry Pratchett usava, acho que eu comentei Eu naquela. ia mencionar, pá, fica bem cara de fantasia Terry Pratchett, né? Com seu tom É, satírico. que ele tinha o. Agora não lembro se era o filósofo, eu acho, que era o Enganou. Que era tudo separado em if, né? Enganou. Era muito bom. Socorro. Tu poderia ter colocado aí uns H, umas coisas pra fazer parecer outra coisa com o mesmo som. E como é que é o nome dele em inglês? Ah, boa Isso. pergunta. Deve ser algo. Porque aqueles livros são tão bem traduzidos, são. Eu gosto dessas paradas de trocadilhos, principalmente esses mais toscos ali, né? Como, não dizendo tosco no sentido ruim, mas do rei ignóbil ali, tipo, é um negócio escrachado na tua cara. Uhum, uhum. Mas, Inclusive, já que estamos falando de nomenclatura para personagens e tal, ou para raças e coisas, eu li um. Eu não lembro se foi um post no Tumblr ou no Twitter que era como mídia atual, tanto filme quanto livro, etc., evita usar a palavra zumbi para se referenciar a criaturas que são visivelmente zumbis naquela franquia. Tipo, não, tem os caminhantes, os corredores, os não sei o que, os filhos da noite. É um monte de palavra que você enfia ali e você pode simplesmente falar zumbi. Mas você tá falando do quê? Do Game of Thrones? Não. O Game of Thrones pode ser um exemplo, mas em qualquer mídia, assim, cara. Ah, tá. Especialmente mídia moderna, distópica. É muito engraçado. Eu acho que às vezes é um pouco pra tentar fugir do. Porque se você coloca zumbi, parece que já existe essa figura cinematográfica do zumbi no universo. Entende? Então, tipo, num negócio tipo Game of Thrones, que é um negócio, sei lá, fantasia medieval, Sim. faz mais sentido ter um outro nome, mas. Não, Inclusive sim, tem ali, vários com nomes, né? certeza. Claro, claro. Mas mesmo no. Eu acho que isso quando é cenário moderno, acho que eles tentam fugir disso. Porque, tipo, se você vai fazer um filme de zumbi e naquele cenário existem filmes de zumbi, às vezes pode ficar um negócio meio galhofa, né? Se você admitir a existência. uhum. Mas então vamos ao programa de sindicato, programa de domingo. Vamos. Ah lá, mais um lá. Onde? Lá no canto da praça, perto do vendedor de repolho. Já vi. Com a camisa vermelha, né? Cambada de bandalheiro orelhudo. Parece que ele trouxe uma faixa. Você consegue ler? Ah, não. Preciso mesmo trocar esses óculos. Pera, vou pegar minha luneta. Só 4 ou 5 gatos pingados. Isso não vai dar em nada. Ô, Marilda! Você viu minha luneta por aí? Não consigo encontrar, não.
Coisa boa não deve ser, vindo dessa gentinha. Aquela banhada a ouro, com o emblema do rei. Lindolfo, vem ver, tá chegando mais uns. Essa mesmo! Esqueci que tinha deixado aqui. Você disse alguma coisa, Dagoberto? Hã? Não consegui ouvir lá dentro. Olha, aqui tá a luneta. Boa, daqui. Então, o que disse? Nossa, são muito, mesmo muito orelhudo de perto, que coisa mais feia. Mas e o cartaz? Ah, sim, deixa eu ver. Greve geral pelo fim do desmatamento. Que desmatamento? O de sempre, pra criar os bois e pras plantações. Ah, é? Sim, eu mesmo trabalhei alguns anos no desmatamento, como encarregado. Bons tempos. Tem mais um lá. Protejam as reservas élficas. Que diabo é isso agora? Isso são áreas protegidas por decreto real, para os elfos viverem. Quer dizer que eles ganham terra de graça e ainda estão reclamando. Se não gostam daqui, que voltem pra terra deles. Supostamente, essas reservas são justamente para compensar eles, porque eles já estavam aqui quando nós chegamos. Mas onde é que isso vai parar? Logo os orcs vão querer terras também. Já imaginou? Também não precisamos exagerar. Os orcs não podem ter posse de nada. Eles são mercadoria. Sabia que o filho do Adamastor se casou com uma elfa? Não acredito. É uma pena, um rapaz tão inteligente. Aposto um coelho que foi enfeitiçado. Eu não duvido. Já imaginou que vai sair dessa união? No nosso tempo isso não era permitido. Acho que vem chegando um grupo grande aí. Ih, rapaz, o negócio tá ficando feio mesmo. Por isso o jornal ontem tinha sugerido que as pessoas fossem passar o final de semana nas suas casas de campo. Tinha, é. Sim, sim. O rei queria a cidade vazia para evitar confrontos desnecessários e deixar caminho livre para a guarda. Falando nisso, lá vem eles. Com o estandarte e tudo, olha. Eu confesso que eu fico emocionado quando vejo eles marchando assim. Meu pai foi soldado, já falei? Acho que sim. Hoje já não se pode falar muito essas coisas, né, Dagoberto? Mas cá entre nós, meu pai carneou um bom tanto de elfos na sua época. Um homem de coragem, com certeza. Foi até condecorado por conta disso. Nada mais justo. Começou a empurrar, empurrar. Será que é seguro ficar aqui? Que isso, Lindolfo? Vai querer perder o melhor da festa? Não, é claro que não. Olha como vão cercando eles. Vai dormir tudo na masmorra hoje. O problema é que não aprendem. A masmorra hoje é a escola do crime. Vão sair de lá muito piores. É verdade. O certo mesmo era guilhotinar todos. Ou enforcar. Sairia mais barato para os cofres reais. Vixe, tá chegando o reforço. Mais elfos? Sim, sim, subindo a rua principal. São muitos, estão todos armados com arco e flecha. E o seu moroço ali perto da fonte? Deixa eu ver. Bah, pelo jeito um guarda atravessou um elfo desarmado com uma lança. Quem sabe isso assusta eles. Parecem bem revoltados. Isso. Nossa! Uma flecha acertou o pescoço do guarda! Misericórdia! Agora fechou o tempo, tem flecha pra todo lado. Por sorte, a guarda não deve ter problema em segurar esse bando de anarquistas. Não param de chegar mais elfos. Talvez seja melhor a gente entrar e trancar bem as portas, hein, Lindolfo? Lindolfo? Lindolfo! Como? Meu Deus! Marilda! O Lindolfo tomou uma flechada! Tem muito sangue! Chama o me... Ai, senhor. Que bom. Obrigado, Otávio, Bom. pela ajuda. Que bom. Que nada, o diálogo estava muito bem feito. Foi Então, fácil. isso me fez pensar que a gente podia fazer mais disso, né? De os outros interpretarem o personagem nos contos alheios. Sim. Esse aí foi suave porque era literalmente só diálogo, né? Uhum. Sim. E mas muito divertido, mais um pra, pra cota de histórias fantasiosas com o seu tom satírico. A única revolução do dia, inclusive, que aconteceu aí. Né? O início também, né? Uma greve que Início, virou revolução. Greve geral dos elfos. Ai, ai. Quero pão a meia moeda de prata É. e por aí vai. Mas e aí, Tots? Como que foi chegar nessa revolução? Pois também foi uma das. Acho que uma das primeiras ideias que meio que surgiu assim, fiquei pensando no. Tava muito entre a greve e a revolução.
na hora de Sim. pensar no cenário, assim. E, e daí eu ia fazer a revolução, mas quando eu comecei a escrever, comecei a pensar nesse cenário, né, de usar o ponto bônus do seu ponto de vista, perspectiva de quem se opõe, né? E, e daí usei o da fantasia também. Acabei usando 2 pontos bônus aí, ó. Ou 3, porque dá muito errado também pro lado dele só. É muito errado pro lado deles, Nossa, exatamente. ganhei muitos pontos hoje. Ahn, Ponto da saída. mas aí. Então eu achei engraçado essa ideia assim de pegar dois aristocratas. Tipo, não são. Eles são meio que suco tipo, suco do bolsonarismo, assim, né? São essa classe. Neoliberalismo élfico. Élfico não, porque eles não são elfos, né? Mas eles É, são essa galera que tá do lado do poder, mas não são, tipo, ricos o suficiente pra tirar a real vantagem disso, né? e nem para Mas. defender cegamente, né? Porque ali o que eu gostei é o Lindolfo, né? Uhum, O Lindolfo, apesar dele ser, né, bem. É, participou de queimada, o pai dele carnou elfo e tal. Ele tem o seu grau de moderação quando ele fala que, tipo, ele entende por que eles estão lutando pelos direitos, né? Eles falam, ele que explica uhum. pro Ele é Dagoberto das menos reservas alienado. élficas. Mas assim, é aquele, tipo assim, é o alienado que tem o seu grau de moderação, sabe? Uhum. Tem o seu limite. Por exemplo, Nada mais justo. ali você tratou os orcs como os escravos, né? Mesma Sim, os orcs eram. Uhum. analogia. Aham. Que aí é onde os dois, né? O draw the line, né? O meu limite é aqui. Ah, Os dois defendem em pé de igualdade a questão de que, tipo, não, o orc é a A mercadoria. mercadoria. Uhum. Não, o que é bem curioso, porque, tipo, quando você pesquisa figuras históricas, existem essas figuras de tipo, ele era, sei lá, pró-direitos humanos, mas defendia a escravidão. E Sim. existe, sabe? Tipo, tem pessoas que conseguem conviver com esses discursos incoerentes numa boa. sim. E eu gostei de você ter usado essas nuances e feito essas associações com a atualidade. Principalmente porque até a hora que eles começam a falar de elfo em si, parece realmente uma revolta da atualidade que está acontecendo, né? Eu gostei que você, pelo menos pra mim, pareceu usar um vocábulo mais interiorano, assim, da Uhum. forma como alguns personagens Uhum. falam. Sim, foi Alguns, os dois, né, no caso. inspiração Grupo das não. férias. Ai, É, ai. a viagem trouxe frutos. Uhum. Coitado, um rapaz tão inteligente. Foi casar logo com uma elfa. Esse foi muito bom. Esse foi brabo. No que vai dar isso, né? É muito bom, hein, bicho? E Nem. o desfecho tu também já tinha em mente para ser realmente os dois mortos por flechadas ali pelo fogo cruzado? Quando Ou, eu comecei ou a foi escrever, não. Foi algo que. Foi tipo a saída fácil, né? Por Uhum. um conto curto, assim. matar todo mundo? Foi tipo, foi chegar ali a revolução, né? In- O conflito. Inclusive, eu lembro que tinha um. Teve um episódio do Clube do Conto que um dos pontos bônus era o pessoal vive no final. Não pode matar todo mundo. Sim. A gente já teve ponto bônus pra tudo, bicho. Já, pior que Agora é já. parado pra pensar. Mas, falando do quanto eu gostei muito dele, Tots, É, foi muito bom mesmo. o diálogo é muito bem lapidado, a gente, né, experimentou aqui na prática agora, lendo em voz alta, e quando você lê em voz alta um diálogo e ele te soa natural, é porque realmente ele tá conversando com o seu público, com o seu leitor, né? Tá fazendo sentido. Então eu achei ele bem divertido, como você foi aos poucos misturando a magia. E a partir do momento que você deixa claro que é fantasia, que é a parte que você fala elfos em si, né? Da Eu marcação acho que das terras a, élficas, a, a, aí pa- a você parte vai full. da. A parte da luneta já levanta suspeitas, né, cara? A parte que menciona a luneta, né? Quando fala do emblema do rei, Sim, aí já. sim. É. Pode ser só antigo a partir daí. Até aí eu É, ainda tava pode, a justo, crença de pode. não ser. Pior Daí, que pode. quando foi pra fantasia, aí tu vai total. Aí é orc, é
humano casando com um elfo. Não, a melhor, na verdade, pra mim, a melhor do texto foi antes dele falar dos elfos, foi como estão os orelhudos. Essa foi muito boa. Essa foi boa. São Gostei. os orelhudos mesmo. E aquilo, né? O Tots tem sempre tentando enganar a gente, né? Já vi, com a camiseta vermelha, né? Sempre tentando despistar a gente. Safadinho. Mas é divertido. Eu gosto de tentar escrever esses textos mais engraçados, assim. Não Uhum, faço com tanta frequência, mas eu acho sempre divertido. uhum. Aí, tu trabalha bem o humor no geral. Sempre com essas críticas ácidas pontuais, sabe? Acho que você não se estende demais, não fica escrachado demais também. Então, acho o humor divertido. E outra E coisa. não ofende Hum, também, que é o que mais importa, né? O que mais importa? Não ofende ninguém, né? Ah, Que é o que mais importa no fim. Não exceto os duvide. burgueses. Alguém vai se esforçar pra se ofender com essa história. Bolsonaristas, as Se pessoas. esforçar, talvez até seja um termo exagerado, que não precisa nem se esforçar às vezes. Do jeito que a coisa tá. São os orelhudos mesmo, estão ofendendo os São elfos. os orelhados, né? Mas eu tava tentando também deixar não tão. Como é só diálogo também, não fazer aquele esquema do suporte, assim. Hum. Um pergunta e Também. outro responde. Uhum. É, eu tentei deixar Tu um pouco usa mais. só pra explicar a demarcação de terras e desmatamento, né? Ali. Uhum, é. Uhum. Mas ainda assim, não é o texto inteiro com base nisso, então acho Uhum, que foi bem, né? E você faz até menção a coisas que os personagens aparentemente já conversaram, sobre o fato dele já ter contado que o pai dele era do exército. Até deixou parecer que é uma história que ele gosta de gravar muito, sabe? uhum, O cara falou, eu acho que você já contou sobre isso. uhum. Lá vem Muito o que bom. Lindolfo de novo falando do pai dele no exército. Lindo. Mas é isso, então. Temos duas defesas e uma E um revolução. TCC? Não? E uma revolução. O Sindicato dos Escritores Menos Revolucionários. Menos revolucionários? Não, de revolução só tem uma ali que começou. É justo. Temos um desafio, então vamos ao próximo Temos desafio um do desafio. Vamos ao caro próximo desafio, João. que qual será mesmo, hein? Próximo desafio. Escreva uma história em que o personagem principal passa por um momento de muita raiva ou muito medo. Pontos bônus: descreva com detalhes o sentimento e ou a reação do personagem. Muito que bem. Um episódio sobre sentimentos, cara. E dois dos sentimentos mais fortes, segundo Freud. Eu tenho uma dúvida. Se eu quiser fazer ele passar por um momento de raiva e de muito medo na mesma história, eu posso? Pode, Ou é um pode. ou outro? Pontos bônus extra ainda daí. Daí deixo aberto para ser as duas coisas, ok? Uhum. Então, você, caro ouvinte, se tem interesse em comentar algo sobre os contos lidos hoje, sobre o desafio proposto para a próxima semana, mandar um texto, tanto dentro ou fora do desafio, sugerir um desafio ou qualquer outro comentário que você queira fazer sobre esse episódio, você pode entrar em contato pelo e-mail o sindicatodosescritores@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Instagram pelo @sindicato dos escritores, ou acessar todo o nosso conteúdo já feito na história do universo em sindicatodosescritores.wordpress.com. Vamos então ao nosso quadro, talvez único, talvez recorrente, Conversa Pequena ou Conversinha para os íntimos. O que andamos fazendo nesse mês de Clube do Conto do Halloween? Começando por João. Como assim o que eu andei fazendo? Eu andei É, vivendo, cara. você andou Eu vivendo, andei, eu andei sobrevivendo sobrevivendo. e aprendendo, João? Tudo é um aprendizado na vida, né, cara? Tudo é um Uhum. aprendizado na vida. Agora, a fazer uso do aprendizado ou não. Quais as luzes altas do seu mês? Os Do meu highlights. mês, desse mês de outubro que passou, você diz? Uhum. Bom, eu comecei a dar aula em outra sala, numa mais próxima do centro de Capizal, que geograficamente é excelente pra mim. Então, pontos bons pra isso aí. Acho que eu tô percebendo que, falando profissionalmente,
os meus alunos mais interessados no inglês, assim, cara, o que é muito, muito legal como professor analisar isso, sabe? Ver que os alunos estão gostando das aulas e querendo se aprofundar mais no assunto e tudo mais. Porque estudar alguma coisa que você não conhece, eu sei que pode ser bem desestimulante, isso não só para línguas, né? Qualquer coisa que você estuda e você não tem muita proficiência, porque tem aquela situação da frustração, né? Eu não sou bom desde o começo, eu não tenho habilidade nisso e tal, então eu sei que pode ser bem frustrante. Dados E então, imediatos, né? pois tem muita gente quer ver resultado imediato, né, cara? Isso em muitas coisas da vida, não só em estudos. E eu sei que é frustrante, mas é literalmente a perseverança que faz você aprender o negócio, né, cara? É dar a cara a tapa, bater a cabeça e assim vai. E eu percebo os meus alunos fazendo mais isso e tô gostando bastante, sabe? Deles se sentindo assim, mais motivados. Nice. Very nice. E tu, Tots? É O que, que o que? Aconteceu nada demais na tua vida em outubro, né? decepcionado que o João não mencionou nos highlights o encontro Lá ao vem. vivo do sindicato. Poxa, É, isso. essa não foi uma Otávio, luz alta pelo visto. Eu fui induzindo o cara ali só pra ver Foi se só ele uma ia. vírgula. Nem lembrou Nem o lembrou. que aconteceu. não, imagina. O João, né, é uma pessoa tão Não, na verdade requisitada. teve uma coisa muito importante, que é graças à vinda do Tots, olha só como foi importante, a vinda do Tots aqui pra capital, eu Olha, encontrei meu médico que eu achei que tinha ficado em Floripa, então esse foi um highlight muito, muito importante. E o jogamos, encontro, e o jogamos. E encontro, jogamos, médico. o Fizemos, encontro nem fizemos tanto. baralhos. Saudades. Fizemos baralhos ruins. É. Daí o Tots pôde xingar gratuitamente as minhas cartas nas stories dele, fique bem claro. E Mas foi, também o foi bem seu divertido. caderno de esportes radicais, né? Né? Não, caderno não, fichário. Fecharam, desculpa. Fichário. Comer grosso, Inclusive, lixo jogar Magic, né, cara? eu não lembro quando foi a última vez que eu joguei Magic pessoalmente com alguém. Faz alguns É anos. importante deixar claro pro amigo ouvinte, o Hum. amigue ouvinte, que o João não é simples fichário, cara. Pense num fichário do tamanho de uma porta. Não, menos, né? De tanta carta que tem dentro dele. Nem tem tanto assim. Mas então. Agora, a minha caixinha de papelão do Magic, essa sim tá forrada de carta. Uhum. Mas então, Tó, o que foi um ponto alto pra você que não foi um ponto alto pro João? Já. Ok, bom, É, eu fui ao Brasil, né? Fui turistar nas cidades em que eu morei, Turistar das minhas terras natais. né? O que em si só é uma coisa muito interessante, especialmente uma quando eu tava experiência. em Capinzal também, mas tipo em Floripa, né? Tu começa a ver várias coisas, prédios assim, coisas bonitas que tu não costuma dar valor no dia a dia, tu não percebe no dia a dia. Não Enquanto tu mora, aprecia. né? Eu moro onde vocês passam férias, né? Tipo isso. E tanto em Capinzal quanto Floripa ou em qualquer lugar do Brasil, tem muito verde, assim, né? Que é uma coisa que morando assim na Europa você esquece quanto é normal no Brasil, assim, quanto é bonito, né? Tudo, toda essa vegetação. E, bom, daí teve muitos desses pequenos momentos, assim, né? Tipo, além de encontrar vocês, jogar Magic ali com o João, comendo grosso ali, tomando café. É, rever as pessoas, né? E reencontrar os sabores locais. Ahn, e também fui para Brasília, que é um lugar que eu nunca tinha ido. Conhecer a nossa estimada capital. E acho que é uma viagem bem interessante, vale muito a pena conhecer. Uma cidade planejada. Eu não sei se eu já tinha estado em alguma cidade planejada antes, eu acho que não. Ou talvez não nesse. Nesse Mas, escopo. nesse escopo e nessa. Tipo, uma cidade muito nova, né? E aprender mais sobre a cidade, assim, também foi. Gostei bastante. E fui também no memorial do JK para fazer um pouco de pesquisa para melhorar um dos textos que eu tinha escrito até aqui. Ahn, e também eu achei que valeu muito a pena essa visita lá. Quem for no memorial do JK em Brasília. Uhum. É muito rico historicamente, apesar de ser aquilo lá ser meio que um culto à personalidade dele um tanto exagerado.
E em questão de livros, isso eu fiz muito pouco nessas férias. Eu não joguei nada. Eu assisti quase nada também. Assisti só na viagem. No Brasil eles chamam de Round Six, né? Porque não dava de traduzir É, para jogo do Lula. jogo do Lula. E aí, Ai, ai. não recomendo, é uma bosta. Quer dizer, não é uma bosta, mas não recomendo. Eu recomendo. Você recomenda? Eu gostei. Eu não gostei. Eu achei o E começo eu fico ok. aqui no meio termo porque eu não assisti ainda. Então temos a trifecta aqui. E agora eu tô lendo uma coisa que eu tô gostando muito, que é o Kindred, da Octavia Butler. Eu avisei! Tá lá, tá gravado. Sim, fazia tempo que tava ali na lista, eu comecei. Acho que eu comecei no finzinho da viagem, no avião já. E tô. Ainda não tô nem na metade, mas tô gostando. E tipo, Ele é longo. mas já gostei nas primeiras páginas, assim, é um livro que já te pega com a premissa logo no começo, assim, e é Uhum, muito interessante, ela escreve muito bem. E uhum, quando eu terminar eu vou falar um pouco mais sobre o que eu achei, assim. uhum. É um bom candidato a um futuro clube do romance. Ah, sim, Porque é um olha. baita do livro. Hum. É um baita do livro. Inclusive, vai virar série do FX, acho que ano que vem. Ah, é? Aham. E tem umas cenas ali, cara, que eu ficava, tipo, pensando, puta, isso daqui é roteiro pronto, saca? Tipo, só faz, saca? Uhum. Ah, né? Você lendo, você se empolga, né? Mas é um baita de um livro, cara. Octavia Butler é uma escritora de mão cheia. Se algum dia eu soube o que que era abrir um documento do Word em outubro, eu esqueci. Uhum. Não, se eu digitei uma linha, foi muito. Sem sindicato, a gente se considera de férias, mas é foda, bicho. Estive de mudança para uma nova cidade. Agora eu estou falando, conversando com vocês e o ouvinte está me ouvindo. Estou falando de um apartamento agora, não mais de uma casa. Cresceu na Apartamento vida. muito, cresci, que é subir, Eu digo, literalmente. eu digo descer, porque casa é mais legal que apartamento, né? Não, mas eu subi no sentido literal. Estou a Ah, vários andares do chão. ok. Mudei, agora estou em Joaçaba City, A metrópole do meio oeste, né, cara? a metrópole Né? do Oeste. E então nesse mês assim foi muito encaixotar coisa pra caralho. E nesse encaixotar coisa pra caralho, eu vi que assim, só tem o livro, meu amigo. Hum, Foi um negócio engraçado. Eu juro, sem brincadeira, deu umas 12 caixas de livros pra mudança e se deu 2 sacolas de roupa foi muito. caralho. Caralho, é isso aí. É isso aí. E umas 5 caixas de videogame, obviamente, né? Isso aí é lógico. É Mas bom. estou aqui, mudado, numa nova cidade. O que mais que deu pra fazer nesse meio tempo? Acho que deu pra assistir Round Six também. Ai, ai. E deixa eu ver. Deu pra assistir Duna também. Assisti Duna. Ah, e aí, tu já leu o livro ou não? Não, não li o Camalhaço lá. Mas o filme você gostou? Gostei, foi bom. Não achei que foi tudo aquilo que eles venderam, mas é um filme bom. Pois é, Não, eu não é. vi pessoas reclamando, mas eu também nunca vi. Nunca li o Hum, livro. Eu comprei no ah, sebo aqui e acho que eu vou uhum. ler em breve. Mas. Cara, tipo, é um filme bom, bem atuado e tal, mas assim, tem 40 minutos de gente andando pra lá e pra cá. Ele é Uhum. meio cansativo no começo. Mas aí ali, da metade pro final, engrena um pouco de ação. E tem aquela Ah, frase clássica do He who controls the spice controls the universe. É a eu única. acho que isso é pra próxima parte. Eu O acho que isso é quê? pro próximo. Dividiram? Dividiram o primeiro livro em 2 filmes. Ah. Mas assim, eu acho até justo, porque é história pra caralho, hein, bicho? Pois. Mas ele acaba bem dizendo a metade do primeiro livro. Mas A não, lá não. Final Fantasy VII, então, remake. Só que esse tem data pra sair, pelo menos, né? Diferente do Final Fantasy VII Remake. Deixa eu ver. Eu li bem pouca coisa. Eu sei que eu dei um burst em leitura ali bem desenfreado no final de semana. Terminei de ler Morangos Mofados, lendo sob indicação do meu colega Tots aqui. Mas era um livro que eu tava enrolando há muito tempo. Eu tava lendo um conto a cada semana, sabe? E, tipo, nem pelos contos serem ruins, era só por preguiça mesmo.
Mas acho que até o livro de conto, às vezes é bom ler assim também, devagarinho. Mas foi bom. No longo termo, eu pensei que foi bom ter aproveitado o livro assim, porque os contos têm umas mudanças bem drásticas de um pro outro, assim. Mas gostei bastante, sim. Já tinha gostado do conto que o Tots tinha trazido. Se você não lembra, cara ouvinte, é o Terça-feira Terça-feira Gorda. Gorda, muito bom. Uhum. Uhum. Mas eu tenho um novo favorito desse livro, que é Hum, o Fotografias. fotografias, como é que era esse? Esse conto, ele começa na perspectiva de uma mulher loira, alta, trintona, que ela tem a vida dela mudada quando ela vai numa cartomante, que diz que o amor da vida dela já está esperando por ela. E, bom, não tem problema ter que contar o conto porque você já leu, né? Uhum, E a segunda metade é a perspectiva. E ela, tipo, fica falando que ela lembra. A cartomante, na verdade, faz a seguinte previsão: ela já teve um amor que se foi e um amor que está aguardando ela, que é o amor da vida dela. uhum, E ela fica pelas ruas procurando esse amor da vida dela, né? Ela fica procurando esse príncipe encantado. E aí a segunda metade é na perspectiva de uma outra mulher morena que, assim, no fim da narrativa dela dá a entender que ela foi na mesma cartomante e recebeu a mesma mensagem. E também está procurando pelo príncipe encantado dela. E no fim das uhum. contas é uma pra outra. Achei a sacada dele é muito inteligente. Mas gostei bastante e li também O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, uma escritora brasileira, que é um livro difícil, que é um livro pesado, assim, de verdade. É um livro curtíssimo, mas, assim, em questão de 2 linhas, ele te dá um soco, um chute, e é esse o nível, assim, do livro inteiro, sabe? Mas é um livro bom, tá? Não tô dizendo que ele é um livro ruim, ele é só um livro que você tem que ler com estando bem, não, assim, porque ele deixa numa bad fodida, assim. Eita. É bem, bem pesado mesmo. Então é isso, essa foi a nossa conversinha. Temos um episódio, meus caros? Temos um episódio. Senhor. Então, voltamos no próximo episódio com o Clube do Conto, encerrando a temática latino-americana depois de ter encerrado outra temática no meio, porque aqui nada faz sentido, mas tudo funciona no final. Uhum. É como um grande quebra-cabeça não isométrico. Ai, gente, não. Então, nossa, por que você foi falar essa palavra maldita? Meu Deus, agora eu tenho um relato. Agora eu tenho um relato que não posso terminar o episódio sem contar esse negócio. Lá vem, lá Ah, vem. ok. Eu e meu namorado Tudo entramos. premeditado, Otávio. Nossa, Tudo cara, juro, premeditado. juro, desgraçado, você me deu um gatilho fudido agora. Eu e o namorado entramos numa onda de montar quebra-cabeças. Pô, se Ah, empolgamos, fui a lá. palavra é pedra-cabeça? Achei que era isométrica a Pedra-cabeça, é palavra. isso aí, bem Tá. pedra-cabeça mesmo. Pedra cabeça. Quebra-cabeças. Entramos na onda de montar quebra-cabeças. Aí fui lá, me empolguei, comprei um porta-quebra-cabeça de até 3.000 peças, assim, ó, Ah, pra senhora. garantir. Pá! É aquele do Beleza, cavalo? comprei. Não, não, comprei um porta, é Que é um Não, isso? sim, sim. tecido pra você montar um Tô quebra-cabeça, né? ligado. E poder guardar Hum, depois. Um Show! quadro. Você quer fazer um quadro do É porta-cabeça. isso aí. Aí fui lá e comprei um quebra-cabeça de volta ao mundo, 2.000 peças, que era tipo várias polaroids de locais de turistas ao redor do mundo. Pá, lindo. Bonito pra cacete. Cara, sem brincadeira, comprei num dia, chegou no outro. Da onde Sem você zoa. comprou? Da Amazon, né? Tá, Serviço. É claro. isso aí, né? Serviço de teletransporte instantâneo. Transporte instantâneo. Beleza, chegou e eu tava cansado no dia, mas eu pensei, vamos abrir, vamos dar uma separada nas peças. Meu Quando eu vi, a Deus. gente já tava montando as bordas, né? E uhum. daí, Não se só que aguenta, né? a gente tava montando e assim, montando umas Polaroid que eram parecidas, e a gente tava vendo, tem duas Golden Bridge aqui, Golden Gate, tem duas Golden Gate, mas na caixa não tem duas Golden Gate. Eu falei, curioso, né? Ok. Deixei passar. Fomos montando as bordas. E aí, nossa, mas que engraçado, tem essas partes da borda que são igual, né? Tem peça. E assim, não é o simples fato da imagem ser a mesma. A peça era a mesma. Ok, fomos montando. Chegou na metade da borda, não ia mais pra frente. Não tinha borda pra frente. A gente simplesmente, daí a gente parou pra analisar o que tava acontecendo. 4 horas montando quebra-cabeça a essa altura. 4 horas, sem zoar, 4 horas.
A gente recebeu o quebra-cabeça com a primeira metade dele duplicada, sem a segunda metade. Meu Deus. Nice. Quando que foi isso? Segunda-feira. Essa segunda agora? Nossa. E daí fizeram o quê? Tem que devolver agora. Sim, mas já entraram em contato ou o quê? Não, caramba, vamos fazer a troca. Só que, tipo Meu assim, tem que fazer Deus. a troca, entendeu? Sim, Tipo, sim, é sim. uma porra toda. 4 horas. Assim, a gente deve ter montado, sem brincadeira, Isso foi treinamento pro verdadeiro desafio, tá? A gente tinha separado todas as peças já, né? E já tinha montado pelo menos umas 200 peças, sem brincadeira. Caramba. Rapaz. Cara, e foi isso. Daí agora a gente tá com um do Van Gogh que eu tinha comprado junto, que é de 1000 peças. Esse eu só abri, olhei, assim, que é a Noite Estrelada de Van Gogh, né? Uhum. Olhei e pensei, eu preciso me preparar um pouco mais psicologicamente pra isso, porque, cara, foi. Por isso que eu falei, João, tua palavra foi muito certeira. Não tivesse falado quebra-cabeça, eu nunca ia ter lembrado dessa história. Fiquei tão traumatizado e tão puto. Ah, que bosta. Que Mas o azar também, atendimento cara. foi ótimo, assim, foi bem de boas. Que Tem as coisas azar. que cara, eu, tipo, até tirei foto pra mandar pra eles, nem pediram, só mandaram devolver que eles iam mandar um novo. Mas olha, ouvinte, aí, se algum ouvinte comprou um quebra-cabeça de Volta ao Mundo de 2000 peças, pode ser que você tenha recebido a nossa outra metade. É verdade. Porque Em pra algum algum lugar ela lugar, foi. alguém recebeu a nossa outra metade. Caralho. Então, ficamos aqui com mais um Nossa. episódio. Semana que vem voltamos com. Ou essa semana, não sei como que vai ser o itinerário. Surpresa! Voltaremos com o Clube do Conto. Yeah. Nananã. E é isso aí. Viva lá a Revolução e até mais. Até. Falou.